Sejam todos bem-vindos a mais uma premiação da série Mulheres. Hoje, dia 8 de março, iniciamos aqui mais um processo especial, que é a entrega da premiação para todas as mulheres que fizeram parte do livro Mulheres ESG. O selo editorial Série Mulheres, hoje registrado em 182 países, já ultrapassamos 170 países, e isso traz para nós o direito autoral não só no Brasil, mas o direito autoral em vários outros países. A editora Líder traz um conceito, traz um olhar, onde cada mulher é única no que faz, onde cada mulher é única dentro das suas profissões e dentro dos papéis que escolheram para as suas vidas. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Eu, como idealizadora da série Mulheres, fico encantada com tantas histórias, cases de mulheres que fazem a diferença, de mulheres que entenderam o seu poder, o seu propósito e que fazem toda a diferença dentro daquilo que acreditam. Eu, Andréa Roma, mais uma vez, sou grata a todas as mulheres que acolhem esse convite tão especial, no qual nós estamos aqui com foco em valorizar a nossa liderança feminina. O termo ESG traz para nós algo muito forte, porque ganhou grande visibilidade graças à preocupação crescente do setor corporativo em relação à sustentabilidade. As mulheres representadas aqui neste livro traz para nós a inovação, o olhar, a história. As mulheres ficam representadas não só no livro, mas nos nossos corações. Mulheres que ao longo da história traz realmente a força para que venhamos continuar. Mulheres que fazem parte de uma liderança que quer mudar, que quer transformar, trazer a diversidade, a equidade e incluir todas as mulheres dentro desse processo. E esse é o nosso papel. O selo editorial é leitura para homens e mulheres, pois acreditamos que nós podemos sim inspirar a todos em todo o tempo. Então eu convido você, mulher, para subir ao palco e, claro, fazer a diferença através da sua história. Quero agradecer a querida Tânia Moura, coordenadora da série Mulheres, que faz parte desse contexto. Quero agradecer também a Renato Fioc, amigo, CEO da Gestão RH, que apoia esse projeto lindo através do programa que temos e idealizamos na Gestão RH. Quero agradecer a Adriana Nascimento, nossa coordenadora jurídica, que hoje faz toda a diferença, defendendo a série Mulheres, fazendo a diferença através dos registros e direitos autorais. Quero agradecer a todas as mulheres que fazem parte desse contexto e que hoje são força para nós. Quero agradecer a querida Sandra Martinelli, embaixadora da série Mulheres, representando a comunicação hoje no Brasil. Quero agradecer Dani Verdugo, coordenadora do tema ESG, convidada pela editora Líder para fazer parte desse tema e construir junto com a série Mulheres outros livros que possam impactar as mulheres e também o Brasil através do tema ESG. Vamos iniciar essa grande premiação e eu quero convidar a querida Dani Verdugo para contar para nós, para trazer a sua emoção e falar um pouco de como foi participar desse projeto, de como foi selecionar cada uma das mulheres, de como foi fazer parte desse contexto e hoje registrada na história. Somos o único projeto no Brasil com o tema Mulheres ESG, tendo em vista que o nosso título é registrado hoje no Brasil, ou seja, somos únicas e multiplicaremos isso para outras mulheres e levaremos isso para fora do país. Lembrando que o livro também, em algumas semanas, estará disponível no Google Play como e-book. Será distribuído em mais de 100 países. Isso nos deixa ainda mais feliz, pois em alguns meses também iniciaremos o processo de tradução desse livro. E eu concluo a minha fala dizendo que a série Mulheres, esse selo editorial, nos inspirou ano passado a criarmos uma ONG chamada Instituto Série Mulheres, que nasceu com força e que hoje traz para todas as mulheres um instituto que vai valorizar a literatura feminina. Afinal de contas, nós queremos mais, nós queremos registrar a história. E eu também conto para vocês uma grande novidade que foi me entregue
como primeiro projeto dentro do Instituto Série Mulheres, no qual iniciamos agora também no mês de março, 300 mulheres que são analfabetas, passarão por um processo de alfabetização e terão a chance de contar as suas histórias. Esse é um dos projetos que o Instituto Série Mulheres vai realizar e muito mais projetos. Então, eu agradeço a todas as mulheres que acreditam no nosso trabalho. É isso que nós fazemos aqui. Quero convidar a querida Dani Verdugo, coordenadora do tema ESG, e que traz com ela a força, o amor e a coragem de fazer a diferença na sua área. Dani, é com você. Ai, que emoção. Nem estou acreditando. Eu nem dormi direito essa noite, porque eu estava me sentindo mesmo como vindo para um encontro. Preparei o look, comprei, fiquei lá organizada, não consegui prestar atenção em nada hoje para me preparar para o encontro com vocês. Para falar do Mulheres ESG, eu preciso dar um passo atrás e contar como é que isso começou. Eu tive a oportunidade de participar como coautora, como vocês, de um outro livro, Mulheres na RH. E foi uma experiência muito legal. Eu sempre tive vontade de escrever, mas eu era super insegura. Eu pensava, gente, quem sou eu na fila do pão para escrever, né? E aí eu peguei a carona com outras mulheres incríveis e foi uma super oportunidade. E quando, enfim, a gente lançou aquele livro, a Andréia me convidou para coordenar uma outra obra e eu disse para ela, Andréia, só se o tema for ESG. E ela olhou para mim e falou, então vamos fazer o Mulheres ESG. Gente, de verdade, eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Meu marido falou, gente, o que aconteceu? E aí eu fiquei focada naquilo, na coisa do livro e tal. E por que eu fiquei tão impactada com a oportunidade de lançar o Mulheres ESG? Porque a gente vem de uma transformação na sociedade que, graças a Deus, está acontecendo. A gente sabe que a passos lentos em algumas agendas e a passos mais largos em outros setores. Mas a gente vem crescendo. E a ideia era, na primeira obra do Mulheres ESG, reunir mulheres que tivessem uma larga experiência na agenda e que pudessem trazer para o leitor uma perspectiva da evolução dessa agenda. Então, olha, lá no começo eu era a menina da sustentabilidade. E hoje eu sou conselheira, hoje eu sou palestrante, hoje eu sou uma referência no mercado. Então, o que está acontecendo hoje nos temas sustentabilidade, responsabilidade social e governança é muito importante para o mercado, é muito importante para a transformação da sociedade. E as mulheres que estão aqui, eu tive a oportunidade de conversar individualmente com cada uma de vocês e fazer esse convite. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança. Eu tinha certeza. Cada uma que eu conversava, eu falava para a Andréia, socorro, a gente vai ter um capítulo incrível. Socorro, Andréia, vamos ter um capítulo maravilhoso. Andréia, meu Deus. E eu tenho certeza absoluta que, a partir daqui, muitas relações vão se fortalecer, muitas relações vão ser criadas e a gente vai impactar muitas outras mulheres, muitas outras empresas. Eu conversava com meu marido na semana passada e disse para ele, se cada empresa que eu já atendi tivesse contato com uma dessas mulheres, só uma, elas fariam coisas muito diferentes. Então, eu quero dizer a vocês, como headhunter, como profissional de recrutamento executivo, que vocês fazem toda a diferença no universo corporativo. Que vocês têm o poder de impactar as empresas e, consequentemente, impactar seus colaboradores, impactar a economia, impactar a sociedade. Eu, honestamente, vejo vocês contribuindo demais para a evolução dessa agenda. E eu acho que, através desse livro, através dessa obra, a gente está só começando a fazer um barulho gigante, com uma potência enorme. E, mais uma vez, eu quero agradecer a confiança de cada uma de vocês, a contribuição de cada uma de vocês e os lindos capítulos que vocês escreveram. E obrigada, Déia, pela confiança também. Muito obrigada. E eu vou convidar aqui agora o Wellington
do Instituto Hope, que tem apoiado também o projeto e que foi convidado e vai conversar um pouquinho com a gente. Obrigada. Sabe aquela criança que sempre recebia um brinquedo, um calçado, uma roupa? Aquela criança que sempre era apadrinhado por alguém na sua infância. Prazer, eu sou o Wellington. Abusado pelo seu pai sexualmente de 4 anos de idade, poderia ser uma criança revoltada, mas o projeto social transformou a minha vida. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Na pandemia, as crianças da minha comunidade estavam totalmente vulneráveis, não tinham o que comer em casa. Eu saí batendo em porta de cada comércio pedindo 1 quilo de salsicha, um refrigerante, um pão, para fazer para as crianças comerem durante a pandemia. E hoje o projeto começou com 18 crianças, atende 1.229 crianças. Hoje eu capacito no Instituto. Hoje o nosso projeto social capacita mulheres na nossa comunidade. Formamos semana passada 40 mulheres no curso de estética e confeitaria artesanal. E muitas delas estão empreendendo já, trabalhando em salões de cabeleireiro, fazendo seu bolo de pote, fazendo bolo para festas. Tudo que a gente precisa de uma oportunidade. Na minha infância, eu abracei todas que eu tinha. Fui menor aprendiz, fiz aquele curso na escola, 1 semana grátis, vem fazer curso de inglês, de informática. Estava lá o Wellington, abraçando tudo que ele podia. Então, se eu sou esse homem hoje, graças a um projeto social que transformou a minha história. E hoje eu vejo jovens na minha comunidade. Hoje, pelo Instituto, temos 22 jovens cursando a faculdade. Temos jovens sendo menor aprendiz, contratados semana que vem por uma empresa que patrocina a gente. E cada uma de vocês, no Natal, no Dia das Crianças, transformaram a vida de muitas crianças do nosso Instituto, com a contribuição e com o livro de cada uma de vocês. Olhe para a sua pessoa do lado e fale para ela assim: você ajuda a transformar vidas. Fala assim: você ajuda a transformar vidas. Vocês não fazem ideia de quantas crianças, com o livro de vocês transformam na minha comunidade, no projeto social que a gente atende. Como a Andréia falou aqui hoje, nós temos mais de 300 mulheres para começar um curso de alfabetização. Elas querem aprender a ler e a escrever. Quem vai nos ajudar com isso? Série Mulheres, cada uma de vocês. Então eu convido vocês a embarcar com a gente no projeto Hope Box, Caixa da Esperança. Semana que vem começa a nossa oficina de ovos de Páscoa. As mulheres vão fazer ovos de Páscoa no Instituto para vender para a comunidade. Eu estou aqui com vocês agora. Na minha comunidade tem mulheres limpando a sua casa, que a água dela encheu de água com a chuva. Perderam tudo. Mas amanhã estão lá, cursando a oficina de ovos de Páscoa, para trazer sustento para a sua casa e para a sua família. O importante na vida é ter com quem contar. Então eu conto com cada uma de vocês, tá bom? Obrigado, Andréia. Deus te abençoe. ESG é isso, né? Sustentabilidade, não é isso? Isso é trazer na prática o nosso Brasil. É apresentar de uma forma filtrada, é apresentar de uma forma onde pessoas possam se conectar com outras pessoas, fazer a diferença. O Wellington trouxe aqui algo muito importante. A série Mulheres tem uma responsabilidade social muito grande. Todos os nossos projetos fazem doação. Todos os livros têm uma parte que nós reservamos. O ano passado o ESG nem tinha nascido e ESG doou e apadrinhou, se eu não me engano, 50 crianças. Então nós começamos a fazer barulho dessa forma. É uma forma onde nós acreditamos no crescimento de outras crianças. Amanhã, com a venda do livro, 10% dos valores que forem vendidos vão também para o Instituto Hope. Andréia, por que isso? Porque é necessário, nós temos que fazer na prática aquilo que nós aprendemos ao longo do tempo. E o selo editorial, ele traz essa força muito grande, que é realmente a nossa responsabilidade. A responsabilidade de vocês foi escrever. A nossa responsabilidade é publicar.
a nossa responsabilidade é fazer com que outras pessoas se conectem a vocês através da história, através do registro e do que vocês estão trazendo. É legal trazer alguém no qual mudou totalmente a vida. Hoje, o Wellington tem um trabalho lindo, né? Inclusive, o governador de São Paulo, né, vai nomear ele no sábado. É um menino que faz um trabalho excelente na comunidade da Zona Leste e está de parabéns. Eu acho que quando a gente faz a diferença em todos os sentidos da vida, a gente passa a dar luz para alguém. E ele está dando voz para essas crianças, né, da maneira dele, do jeito dele. E isso me deixa muito orgulhosa como mulher. Impossível não apoiar, impossível não abraçar causas. Quero agradecer mais uma vez a todas as mulheres que fazem parte desse livro e quero iniciar aqui convidando cada uma dessas mulheres para receber pelas mãos da querida Dani Verdugo o nosso selo editorial Série Mulheres, que é o nosso prêmio carinhosamente criado, para que cada mulher leve um pedacinho da Série Mulheres para sua casa, leve consigo um projeto tão importante para nós e que está crescendo cada vez mais, porque mulheres acreditam no que a gente faz. Hoje a literatura no Brasil, infelizmente, ainda é algo escasso em muitos sentidos, mas nós estamos aqui para mudar isso. Estamos aqui para ser parte da história. Muito obrigada, encerramos essa parte e vamos iniciar agora a premiação com todas as mulheres. Iniciamos a premiação da Série Mulheres e eu convido a querida Adriana Rosa para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Participar desse projeto foi ter tido a oportunidade de fazer uma reflexão sobre como o meu CPF percorreu caminho aí em tantos CNPJs. E, além da honra extraordinária de estar participando disso com todas essas mulheres aqui, eu hoje sinto um orgulho muito grande por ter mantido sempre os meus valores e a minha integridade por todos os lugares que eu passei. Foi uma oportunidade muito grande de refletir sobre isso e acho que não tem palavras para expressar e para agradecer o sentimento que eu tenho agora. Muito obrigada. Quero convidar a querida Ana Willa para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Bom, falando rapidamente aqui, quando eu deixei a carreira de executiva em grandes empresas para empreender, eu sabia que seria uma jornada difícil. Mas o dia que a Dani me ligou, eu estava justamente numa semana pensando, será que esse é o caminho? Né? Será que eu posso fazer tanta coisa, eu empreender em qualquer outro setor e eu estou aqui em ESG? E a Dani me ligou fazendo o convite que ela fez para todas as outras mulheres e foi uma super validação. Participar desse projeto foi muito inspirador para mim, desde a ligação da Dani, e eu tenho certeza que vai inspirar muita gente por aí a se encontrar, seja na área de sustentabilidade ou em outras áreas, mas buscando inspiração nessa mulherada. Obrigada. Quero convidar a querida Andréia Pampanelli para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Bom, eu fui a garota Veja, acho que como muitas aqui, né? Eu fiz toda a minha carreira em sustentabilidade, desde fábrica até ter função executiva. E quando eu estava me preparando para essa função executiva, numa empresa multinacional inglesa, aprendi que sustentabilidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Conseguir trazer resultados e fazer acontecer num mundo em que as pessoas não têm esse entendimento claro, não é algo trivial. Então, do fundo do meu coração, eu quero dar os parabéns para esse grupo de mulheres maravilhosas que estão fazendo acontecer e fazem desse legado algo que tem um super potencial para mudar toda uma geração e o nosso país. Muito obrigada. Eu quero convidar a querida Cláudia Elisa para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura.
Boa noite. Olha, primeiro de tudo, para a Dani Verdu, que nos convidou todas, e que é um trabalho difícil fazer toda essa concatenação. Muito obrigada pela dedicação. Para a Editora Líder, um time maravilhoso, na figura da nossa querida Andréa. Então, assim, isso é uma oportunidade ímpar, né, para todas nós. Eu estou super honrada de estar participando desse livro. E quero dizer que o nosso grupo de WhatsApp, eu nunca vi uma coisa mais fofa no mundo. Dá vontade de não terminar o grupo, apesar da cerimônia. Porque, de fato, são pessoas assim alegres, com um sentimento tão bonito, sabe? Quase uma ingenuidade, o que demonstra que, talvez, por estarmos sempre falando desse tema ESG, a gente está mais em contato com o nosso coração, com a nossa essência. E isso é muito legal. Então, esse tema ESG, sustentabilidade, seja no mundo executivo, seja no mundo dos conselhos, onde eu atuo, eu vejo, de fato, que está ganhando espaço. De fato, como falou a minha companheira aqui antes, cada um entende uma coisa diferente, mas a verdade é que isso tem que deixar de ser um conceito, um texto, e virar um modo de viver, virar algo dentro do nosso coração, do nosso modo de fazer, né? Então, que esse livro venha com todos esses artigos maravilhosos, capítulos maravilhosos, inspirar a cada uma de nós e outras pessoas com as quais a gente vai compartilhar o livro. E que compre os livros, né? Que também a Editora Líder agradece, não é isso? Então, tá bom. Obrigada, gente. Boa noite para todas nós. Quero convidar a querida Cláudia Pita para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Bom, eu quando recebi esse convite, confesso que fiquei um pouquinho pensativa, Dani. Não sabia bem o que esperar e me surpreendi positivamente, com o grupo de mulheres que eu conheci aqui, que algumas que eu já acompanhava, admirava, e algumas amigas já, e outras que eu tive o prazer de conhecer e que passei a admirar também. A segunda grande surpresa positiva foi escrever o artigo e repensar minha história, né? Agora, ao alto dos meus 45 anos de idade, olhando para trás, né? Super bacana. Parabéns, Dani e Andréia, por essa organização. A série está linda, a série inspira para um propósito que é bom para a gente, é bom para as empresas, é bom para o Brasil, é bom para toda a sociedade. Então, só tenho a agradecer e desejar sucesso para essa série maravilhosa e para tudo que ela vai gerar, né, para a gente e para a nossa sociedade. Obrigada. Quero chamar a querida Cíntia Watanabe para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Olá a todos. Dani, muito obrigada pelo convite. A Dani é uma pessoa que conheci por acaso, mas é para a vida, né? Acho que alguma outra encarnação, né? Andréia, obrigada pelo convite, obrigada e parabéns pela obra. Participar dessa obra, escrever o meu capítulo foi um momento de muita reflexão da minha jornada de vida, isso foi fantástico. Eu também pude voltar e revalidar alguns valores que eu carrego comigo e refletir o quanto que algumas pessoas foram muito importantes para que eu me tornasse quem eu sou. E uma delas fiz questão de trazer hoje, que é a minha mãe. Minha mãe é o meu pilar, é a minha força. Vou chorar. E esse livro, ele traz tudo isso, né? Ele traz a emoção, ele traz os nossos valores, ele traz os nossos propósitos. E estar aqui hoje, junto com tantas outras mulheres que têm histórias muito fortes, histórias muito verdadeiras, e que colocaram, né, o seu propósito, o seu amor e o acreditar em temas e trabalhar em assuntos que muitos desconhecem e não entendem o que significa. Denise, acabei de falar para Denise, conheci Denise há 10 anos atrás e nunca imaginei que eu poderia estar sentada na mesma mesa que Denise. Então, para mim, hoje é um dia de muita alegria. E o que eu desejo com esse livro é que, com todas essas histórias e com todas essas mulheres que estão aqui hoje e que vão ler o livro e cada vez mais a gente vai repercutir,
que a gente possa ampliar o conhecimento sobre ESG e que a gente possa inspirar outras pessoas a traçarem essa jornada e que a gente leve mais esse conhecimento para as empresas, para os negócios, para a sociedade. Porque esse é um tema que ele deveria fazer parte, né, do negócio, ele tem que estar intrínseco em tudo aquilo que a gente faz. Então, aproveitem o livro, parabéns, e é uma honra estar junto com vocês. Obrigada. Quero convidar a querida Denise Rios para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Pessoas queridas, com quem eu tive o privilégio de compartilhar uma jornada, hoje a gente se torna legado. Então, que todas as histórias compartilhadas, que a minha própria história de uma mulher talvez improvável, né, e para uma mulher possível, real, né, que essa rede de conexão que a gente cria hoje, que esse compartilhar de histórias, sabedorias, conhecimentos, se torne a própria sustentabilidade, o próprio impacto, o próprio legado que a gente quer acelerar no mundo. A gente só quer pertencer a um lugar para o qual a gente já pertence. Talvez tenha sido uma ousadia, alguns anos atrás, mais de 10, quando eu e algumas de vocês começaram. Mas porque a gente está aqui hoje, e porque a gente tem esse momento quase mágico, histórico, talvez muitas de nós vão começar num caminho mais fácil. Então, quando eu olho para esse mundo, né, que metade é mulher, e vejo a gente, mulheres, e mais mulheres que vão ler esses livros, as histórias de vocês, se inspirarem a simplesmente serem o melhor de si mesmas e ocuparem todos os lugares onde a gente compartilha poder, onde a gente compartilha impacto e onde a gente pode chamar, talvez, de trabalho, de vida, de propósito, uma transformação de mundo e de empresas também, por que não, em lugares e pessoas que são capazes de regenerar, de transformar para melhor tudo aquilo que passa. Tá? A gente ainda vai ter o orgulho de ser legado, tá? Mas eu tenho certeza que cada uma de nós compartilhou o melhor de si aqui, na esperança que algum dia a gente vai ver esse mundo com 50% de mulheres, com a sustentabilidade, com o impacto como linguagem de todos os postos de decisão, transformando o mundo para aquilo que a gente precisa. Eu tenho certeza, pela experiência de uma mulher improvável, que isso vai acontecer. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero convidar a querida Elisete Paz para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Boa noite a todos. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Denise e a minha querida Andréia. É Denise, né? Porque a gente chama, eu só chamo de Dani, não é Denise? Ah, Daniela, desculpa, porque a gente só está acostumado a chamá-la de Dani, né? Por essa oportunidade de escrever alguma coisa sobre a minha caminhada nessa área de sustentabilidade, e eu gostaria de fazer das palavras da Denise as minhas palavras, porque a gente começou numa época muito difícil, há muitos anos atrás, aprendemos muito, continuamos aprendendo, né? Não existe regra. Cada empresa cria mais ou menos o seu escopo, aonde que a gente vai trabalhar, onde que a gente não vai trabalhar, e vocês estão começando agora. Eu já estou aposentada, trabalhei 50 anos numa empresa onde eu tive toda a oportunidade de desenvolver o meu trabalho. Eu desejo que todos vocês sigam esse caminho. E faço aqui uma recomendação. Eu agora quero me dedicar a um trabalho com as pequenas e médias empresas.
porque a gente está muito acostumado a trabalhar com a grande empresa, né? E eu acho que as pequenas e médias, elas precisam de apoio, né? Precisam de alguém que eles têm mania de dizer, por exemplo, que ESG ou sustentabilidade, eu sou lá daquela época que ainda era caridade, né? Então, acho que a gente deveria pensar um pouco nessa história, mostrar para as pequenas e médias empresas que a sustentabilidade não é cara. Você tem aí uma gama imensa de projetos que você pode fazer que não vão afetar tanto o caixa da empresa. Muito pelo contrário, vai trazer retorno. É isso que eu queria deixar para vocês aí que estão começando. Eu quero convidar a querida Gabriele Malta para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Com algumas pessoas que eu conversei, trouxeram o mesmo sentimento que eu tive quando eu tive que escrever a história. A gente conhece bem a nossa história, né? A gente sabe cada um dos passos que a gente deu para chegar até aqui e até para ter recebido esse convite. Mas quando a gente vai conectando os pontos, a gente entende como que a gente chegou, como que a gente se formou, onde que a gente ganhou, onde que a gente perdeu dentro da nossa carreira. E eu comecei a minha carreira há uns 15 anos atrás na área ambiental. Eu me formei na área ambiental e eu lembro que quando eu contava para as pessoas o que eu estava fazendo, as pessoas falavam, é a profissão do futuro. E aí eu brincava, né? Saí da faculdade e continuava sendo a profissão do futuro. 5 anos depois, é a profissão do futuro. E às vezes eu falava, o problema é que o futuro não está chegando. Mas a gente passou por um grande desafio e grandes mudanças nos últimos 2, 3 anos, né? A gente viveu uma pandemia que fez com que o mundo, as corporações, as empresas, começassem a olhar para tudo aquilo que a gente já vinha construindo e que já tinha uma base muito bem estruturada em grandes empresas e falar assim, acho que isso talvez seja importante. E é até um pouco disso do que eu falo no meu capítulo, que eu acredito que talvez agora o futuro tenha chegado. Mas para a gente garantir que isso vai continuar, a gente precisa de pessoas como as pessoas que estão aqui e que fazem parte desse livro, que compartilharam esse livro comigo. Porque a gente tem um desafio muito grande, algumas pessoas já falaram aqui, da dificuldade de traduzir o que é ESG dentro de uma empresa. Porque as pessoas enxergam de formas diferentes, as lideranças enxergam de formas diferentes, e a gente precisa conseguir conectar, eu brinco que é conectar o G com o E e o S. Como que a gente traz a parte ambiental, a parte de sustentabilidade, responsabilidade social, para dentro da governança, de fato, para que a gente consiga fazer as transformações que a gente tem para fazer. E olhar para esse desafio, às vezes, a gente dentro de uma empresa pode parecer muito grande. Mas quando eu olhei para o livro e eu comecei a ouvir as histórias de vocês, eu vejo que tem um futuro de fato, que a gente está aqui trabalhando para isso e por isso faz muito sentido e eu tenho muito orgulho e muita honra de ter participado com vocês nesse livro. Obrigada. Quero convidar a querida Jamile Cruz para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Olá a todos, conversei com alguns, mas nem todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com todas vocês nesse dia, né, o Dia das Mulheres, no meio de tantas líderes atuantes. Eu posso dizer que eu atuo com esse tema, gente, desde que eu sou criança, adolescente. Meus pais sempre foram do Lions, do Rotary. O primeiro trabalho que eu fiz foi com moradores de rua, crianças de rua, para tirar elas da rua, irem para a escola. Era uma organização do Rotary. Meu pai falou, vai lá ensinar matemática. Eu sou boa, né, em matemática. Então, eles saíam da rua, eu ensinava matemática, tinha outros voluntários, enfim. A minha vida inteira eu fiz isso. Meu avô tinha uma fábrica de guarda-chuvas, a gente brincava embaixo dos retalhos, aí eu já fazia upcycled, fazia bolsinha, almofadas e cenário de teatro. Upcycled, economia circular. Eu tenho uma empresa de economia circular, né, sou especialista nisso.
nem sabia o que é isso, né? Então, eu costumo dizer que é uma questão genética. Eu fico muito feliz de ver a evolução que esse tema tem alcançado. Então, como já foi dito aqui, não é mais voluntário, né? Não é só aquela coisa de doação, já virou profissão. Eu acho que é equivalente quando a gente pensa naquele profissional de tecnologia da informação, quando surgiu, né? Começou a digitalizar tudo, surgiu. Ou o profissional de qualidade, né? Surgiu. A nossa profissão, gente, surgiu. Tá? Então, eu, como consultora, sempre trabalhei em grandes consultorias, tenho a minha empresa, né, empreendedora, trabalhei com muitos líderes já com essa visão de ESG, fico muito contente de trabalhar com conselheiros, com presidente, diretores, prefeitos. Olha, muito feliz mesmo. Então, acho que a gente está realmente num momento mais maduro, fico muito feliz com tudo isso. E vamos todos juntas, né, como já foi dito aqui, vamos fazer explodir a bolha, que a gente sempre fala, né, que tem que ser feito aí. Vamos multiplicar tudo isso. Muito prazer em conhecê-las todas pessoalmente. Quero convidar a querida Juliana Nascimento para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Mais uma vez eu agradeço o convite da Dani e da Andréia, que eu já conhecia antes. É uma grande honra fazer parte disso. Eu acho que eu fico muito honrada em estar ao lado de tantas mulheres incríveis, fazendo história. Nós estamos aqui, meu sentimento, fazendo história. Eu queria destacar uma mulher também que está conosco, que eu fiquei muito feliz em vê-la, Nayara Bertão. Seja muito bem-vinda. Você é uma jornalista que está sendo um destaque entre as mulheres em ESG, e eu quero destacar isso nessa noite. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Eu acho que toda essa jornada nós temos que, sim, estar inclusive na imprensa, que é o papel de educação perante a sociedade. Nós podermos ser a grande, assim, através do livro, através do conhecimento que todas aqui proporcionam, nós podemos fazer a diferença. E vamos destacar as mulheres, porque é o S do social que precisa ainda estar em evidência num mundo que ainda os homens são mais preponderantes. Mas eu fico muito feliz em ver homens aqui que são grandes apoiadores das mulheres, porque é isso que faz a grande diferença. Eu entendo que nós começamos uma jornada que, como grandes autoras aqui, como a Denise Rios e também a Elisete, aí, com toda essa experiência, nos trouxeram a avançar ainda mais, mas nós temos uma jornada de continuidade do tema. Então, eu agradeço mais uma vez, né, que Deus abençoe a todos. Eu creio que esse livro é abençoado por Deus. E, mais uma vez, pela grande e honrosa oportunidade que todas me deram. E como eu vou falar, Cláudia Elisa, eu concordo contigo, o grupo é uma leveza. Eu concordo plenamente contigo. Cláudia Pita já participou de outros projetos comigo. Então, eu tenho grandes mulheres aqui em que eu me sinto muitíssimo honrada de estar com todas vocês. Mais uma vez, obrigada. Quero convidar a querida Carla de Mello para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Socorro. É uma jornada que há 20 anos, pelo menos na minha trajetória, parecia ser solitária. Solitária, e eu imaginei assim, não, eu era teimosa, não, eu persisti. E acredito que muitas de vocês aqui persistiu, acreditou. Há 20 anos, eu lembro que na Bahia, eu dialogava com os diretores operacionais sobre diálogo social, sobre escuta com a comunidade. E, não, para que isso? E depois de um tempo, quando eu trabalhei e a Vale adquiriu esse negócio, e o Rogério, que foi uma liderança que trouxe muito esse tema para dentro para a gente refletir, ele marcou uma reunião em Belo Horizonte com toda a liderança. E ele falou sobre responsabilidade social, ele falou sobre responsabilidade ambiental e que a empresa precisava pensar sobre isso. E aí eu lembro que o gerente operacional me ligou: Carla, sabe aquele negócio que você fala o tempo todo, enche o meu saco?
a gente tem que começar a pensar e fazer sobre isso. Aí faz aí. E eu falei assim, tá bom. Respira, persiste, acredita. Então, foi uma jornada que eu imaginava ser solitária, mas encontrar esse coletivo de mulheres potentes, poderosas, que trazem essa trajetória também de persistência, de acreditar e de influenciar internamente as decisões da empresa para um mundo melhor, valeu a pena. Então, a gente também pode ajudar outras pessoas a acreditarem, porque a gente acreditava com o coração e agora a gente pode ajudar, sim, é possível acontecer. E a liderança feminina, ela traz muito isso, cuidar. A gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar do planeta, a gente precisa cuidar do nosso futuro. Então, a gente está em boas mãos com um trabalho maravilhoso que vocês lideraram, convidaram a gente. Que bom fazer parte, que honra fazer parte. Muito obrigada, muito honrada. Eu quero convidar a querida Lucilene Carvalho para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Bom, é uma honra, né, para mim estar aqui. Eu comecei a ler as histórias nesse final de semana e eu tive o sentimento, mesmo o sentimento de quando eu era criança e via os desenhos das heroínas e pensava, nossa, eu quero ser como essa mulher, eu quero salvar o mundo. Eu tive a mesma coisa, gente. Só que hoje, né, vendo essas histórias, estando aqui com essas mulheres, né, essas heroínas têm dúvidas, mas tem muita coragem, tem sensibilidade e coragem de mostrar a vulnerabilidade, né? Porque isso é sustentabilidade, isso é ESG. É a gente olhar para o ser humano, né? E eu acredito muito no potencial desse livro, já falei isso para a Dani, porque é possível ver nas histórias que o ESG é um valor, né? A gente pode dizer que o ESG é um valor que abarca todos os outros, como comunidade, transformação, inovação, justiça social. E o que a gente busca, né? O que nós precisamos, e estamos aqui, através desse livro, desenvolvendo cada vez mais, são pessoas que olhem, né, que têm a lente de ESG, como a Cláudia colocou na história dela, a lente de ESG na rotina, em todos os processos, em toda a tomada de decisão. Né, porque sustentabilidade é isso, é não deixarmos ninguém para trás. Né, olhar o todo, olhar a natureza, é olhar o ser humano, olhar para as relações. E é isso, gente. Muito obrigada. Quero convidar a querida Márcia Massotti para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Bom, pessoal, é um prazer enorme compartilhar dessa noite com vocês. Eu achei que o momento mais emocionante dessa jornada, desde o momento do convite do livro, fosse o próprio convite. Eu fiquei muito feliz. Eu fiz uma transição de carreira alguns anos atrás, e muitas de vocês que estão aqui nessa sala hoje comigo eram minha fonte de inspiração nessa transição de carreira. No convite, sabendo que eu ia estar ao lado de vocês, eu fiquei muito emocionada. Mas, para minha surpresa, minha emoção só foi aumentando, né, ao passar dos meses. Pensar no que ia estar ali naquele capítulo, repensar toda a minha história, me fez ter a certeza de que a história de uma pessoa é contada pela história de muitas pessoas. E eu tive a sorte, eu tive o privilégio de ter pessoas muito especiais comigo nessa minha história. Então, olhar para tudo, para toda essa minha caminhada, e saber que eu tive pessoas especiais que caminharam comigo e que sempre me apoiaram para eu estar aqui nesse momento, de fato, me trouxeram muita emoção. Eu sou uma pessoa voltada para pessoas. Eu acho que trabalhar com sustentabilidade é trabalhar com pessoas especiais, para pessoas especiais. O que a gente está fazendo é disruptivo, é mudança, é, de fato, uma transformação na sociedade. Eu tenho certeza que eu e todas vocês somos protagonistas
de uma nova sociedade. A gente está fazendo uma mudança que, no futuro, todos vão olhar para trás e vão falar: teve uma geração que teve coragem de mudar, e essa geração somos nós. Parabéns a todas vocês. Eu tenho muito orgulho de todas vocês. Obrigada. Quero convidar a querida Maria Silvia para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Boa noite a todas, a todos. E o primeiro livro a gente nunca esquece, né? Então, esse primeiro livro que eu escrevi, meu capítulo, e faço parte dele, ele teve um impacto muito poderoso em mim, e acredito que tenha sido a mesma experiência para todos vocês. Lendo as histórias, existe um fio que conecta todos nós. Acho que a gente tem características muito específicas e nós estamos muito preparadas para algo muito difícil e que o mundo precisa, que é essa força, esse cuidado e essa determinação de buscar fazer impacto. Não é fácil, as nossas abordagens precisam ser muitas, o entendimento realmente não é único, mas existe uma força em todas nós, e está muito presente em todas as histórias, que é um compromisso muito forte com a transformação. Não é algo banal. O que a gente escolheu não é banal. E a gente, curiosamente, escolheu o caminho mais difícil. E isso representa em si a nossa força, né? Então, eu queria registrar isso, registrar essa força que está presente em todas nós. E o mundo e as pessoas com quem a gente se relaciona hoje precisa de pessoas exatamente como a gente. Então, essa confiança que vem de um primeiro impacto que a gente precisa fazer com a gente mesmo, que é esse autoconhecimento, esse autorreconhecimento. E eu acho que todas nós, e todas as histórias contam isso, dessa jornada que precisou primeiro fazer um impacto em si, para depois realmente manifestar isso lá fora. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Eu também sou uma pessoa completamente improvável. Eu vim de um outro, sei lá, de onde eu estava, La La Land, pode ser. Provavelmente sim. Então, agora estou no mundo real. Mas isso que é legal, né? Porque você traz essa lente completamente colorida, leve, para esse mundo que precisa de uma transformação agora. Então, é um prazer estar aqui comigo e eu sinto absolutamente honrada e agradecida pelo convite. Muito obrigada. Quero convidar a querida Mariana Kohler para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Olá, mulheres, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer, né, o convite. Foi uma honra, foi uma alegria, foi super prazeroso, está sendo muito prazeroso estar aqui nesse grupo com vocês. Logo quando começou a pandemia, em 2020, eu fui convidada a escrever um artigo sobre a minha perspectiva sobre esse campo, né, de trabalho, sustentabilidade SG, e foi muito legal, porque eu dei o meu olhar ali de uma pessoa que está testemunhando mesmo a evolução desse conceito dentro das empresas há mais de 20 anos. Eu não fiz transição profissional, eu falo que eu fiz resistência profissional, porque é isso, né? A minha vida toda profissional, desde que eu me formei, meus estágios, né? Sempre nesse campo socioambiental, então é a resistência, a persistência profissional. Mas aí veio o convite do Mulheres SG e eu pude novamente fazer um novo texto,
mas completamente diferente, onde eu estava na frente, eu era protagonista, né? Eu trazia mais de mim, das pessoas que me marcaram, dos fatos, e eu usei o meu último segundo de prazo, literalmente, eu já não tinha mais prazo, eu sentei 9 horas da noite, 3 horas da manhã, eu terminei e mandei. Né? E eu falei, meu Deus, eu devo ter escrito alguma besteira para escrever desse jeito tão rápido, mas aí eu acredito que realmente o meu artigo ele traz, de fato, o que estava vivo naquele momento, foi o que me emocionou, o que me tocou quando eu fiz essa retrospectiva. Então, certamente tem muitas outras histórias para serem contadas nessa história, né? nessa trajetória, mas o que está ali, enfim, é o que me marcou. E o que eu queria trazer também é que muitas de nós, né, muitas de vocês falaram do quanto é especial o que a gente está fazendo, mas eu queria trazer assim, o como a gente faz, né? Mais do que mulheres, trazer esse feminino, trazer o cuidado nas relações, trazer a maneira como a gente... Eu acredito muito no sutil, sabe? Maria Silvia, a gente, né, rapidamente se conectou por meio dessa vertente, mas eu acredito muito que essa transformação, ela não vai ser na marra, ela vai vindo, né? Ela vai acontecendo, vai sendo devagar, vai sendo sutil. Então, trazer isso, né? Que a gente possa também colocar na nossa atuação sempre essa gentileza, o cuidado, o respeito, né? O que mais? Eu acho que é isso, gente. Obrigada. Muito bom. Quero convidar a querida Mariana Vieira para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite que a Dani me fez e a Andréia também por ter topado aí, né, essa iniciativa de ter uma publicação que valorizasse aí essa agenda que tem sido muito falada ultimamente e que acho que é uma agenda, quando a gente olha aqui para essa sala e quando a gente olha no mercado em geral, é uma agenda majoritariamente feminina e dá muito orgulho de fazer parte dela. Não só, enfim, por ser um tema inovador, por ser a profissão do futuro, como alguns disseram aqui, mas também por poder estar ao lado de pessoas que eu admiro. Encontrei aqui ex-chefes que viraram grandes amigas, né? Na verdade, a ex-chefe que virou uma grande amiga, professora e outras pessoas que eu sempre lia matérias e pessoas muito especialistas falando sobre esse assunto, e estar ao lado dessas mulheres é absolutamente incrível, e toda a potência que todo esse movimento está gerando é uma coisa assim indescritível, e eu tenho muita gratidão por fazer parte disso. Acho que, para não ser repetitiva, acho que escrever o capítulo foi um grande momento de reflexão, e para mim foi um momento mais especial. Eu tinha acabado de passar por uma perda muito importante na minha vida, e isso, escrever o capítulo me ajudou a relembrar o porquê de algumas coisas e enxergar o lado bom mesmo com algumas perdas que podem acontecer no caminho. Enfim, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. E gostaria, né, que o livro servisse de inspiração para tantas outras mulheres e para tantas outras pessoas que desejam também causar essa transformação. Obrigada. Eu costumo dizer que sustentabilidade é uma jornada, e é uma jornada onde a gente precisa honrar o caminho percorrido e vislumbrar onde a gente quer chegar, né? A gente sempre tem mais a fazer, mas a gente também precisa olhar para tudo o que foi feito. Eu sempre me senti muito sozinha na jornada da sustentabilidade, e eu ouvi isso de outras mulheres aqui também, porque sustentabilidade não tinha espaço há uns anos atrás. Hoje, sustentabilidade, ou ESG, ESG, ASG,
tem espaço nas empresas, tem espaço na sociedade, nos almoços no domingo, e tem esse espaço porque essas mulheres que estão aqui hoje e outras que não têm a oportunidade que a gente teve, vêm trabalhando por isso e por esse espaço. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Dani, Andréia. Assim, gratidão, porque foi um momento também para eu olhar e honrar a minha jornada, né? Parar e falar, pô, tem muito a fazer, mas tem algo também que já foi feito e isso é muito legal. Eu espero que... Eu me senti muito inspirada pelas outras histórias e jornadas, e eu espero que esse livro inspire e empodere outras mulheres, principalmente as que não tiveram ou não têm a oportunidade que muitas de nós tivemos, né? Obrigada. Quero convidar a querida Milena Lemos para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Obrigada, André. Obrigada, Dani. Obrigada, equipe da editora. Para mim foi muito especial. Uau! Foi lindo revisitar minha história. Eu acho que, mais do que tudo, ver a minha trajetória e ver como isso me gerou, me criou e está me colocando como pessoa, como profissional, e como isso eu estou passando, por exemplo, para minha filha. Então, foi lindo esse momento. E eu, revisitando minha história, escrevendo o livro, eu comecei a ver a lista das mulheres que estavam escrevendo e compartilhando esse momento, esse projeto lindo. Uau, uau. Foi meu segundo uau. Foi como assim? A minha história tem um poder como a história dessas outras mulheres que estão aqui. Eu me senti muitíssimo inspirada, e eu tenho certeza que outras pessoas, outras mulheres que estão aqui vão se sentir inspiradas também. A nossa história tem muito poder, a gente tem um legado, a gente deixou um legado e a gente está construindo um futuro da próxima geração, das próximas pessoas que estão vindo, e cada dia eu aprendo mais. Essa noite aqui eu estou aprendendo com a Elton, com a Rosiane e com cada um nessa noite super especial. Então, agradeço muitíssimo a participação, o convite e principalmente por poder revisitar a minha história, que realmente eu me senti muito poderosa. Então, esse poder a gente vai transformar numa energia e aí para contaminar outras pessoas. Obrigada. Quero convidar a querida Onara Oliveira para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Bom, primeiro eu acho que a gratidão. Acho que a palavra que resume esse momento é gratidão. Gratidão pelo dia que eu encontrei a Dani, sem nenhuma pretensão, ela me conheceu e me fez o convite. Gratidão pela Andréia, que tem uma história super inspiradora, encorajadora para as mulheres seguirem em frente e acreditarem no seu potencial. E conforme eu falei no meu capítulo, desistir não é uma opção. Então, quando a gente trabalha com sustentabilidade, quando eu digo que eu estou há 20 anos na trajetória, o pessoal pergunta, quantos anos você tem? Aí eu pergunto, quantos anos você me dá? Né? Porque é melhor a gente ouvir, né? Dá medo, mas a gente pergunta. Mas brincadeiras à parte, eu me lembro que quando eu fui fazer engenharia, não foi uma decisão fácil, porque eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade em números, mas muita dificuldade. Para vocês terem ideia, eu decorava o exercício, e aí quando o professor mudava o X de lugar, eu falava, mas esse X não estava aqui, esse X estava ali, agora eu vou ter que mudar o X, não sei, meu Deus. 3 páginas de exercício, X tende a infinito. E eu falava, mas que raio que é esse de X tende a infinito? E a sustentabilidade hoje para mim significa isso, X tende a infinito. Então, acho que quando a gente consegue entender o propósito, a verdade, fazer aquilo que a gente acredita, é fazer com a alma. E quando a gente faz com a alma, nada apaga o brilho de uma alma. Então, é um prazer estar com todas vocês nesse livro. Eu espero de verdade que possa ser inspiração para tantas outras que não puderam estar conosco
E, de verdade, os livros, eles são o maior legado que a gente pode deixar. Então, eu sempre acreditei muito no poder do livro, no poder da leitura, no poder transformacional que uma história compartilhada pode ter. Eu digo, e eu conversei isso com a Andréia na nosso bate-papo online, que histórias compartilhadas, elas têm o mesmo poder de um livro. Porque se um livro fica na gaveta, o conhecimento fica parado, mas se a gente compartilha, o conhecimento reverbera. Então, que nós possamos reverberar tudo isso e que a gente possa ter coragem de sermos quem somos. E nunca esquecermos que os valores femininos são muito importantes em qualquer que seja o momento, em qualquer que seja a mesa, em qualquer que seja a posição, que possamos ser quem somos, porque esse é o nosso maior potencial. Muito obrigada. Quero convidar a querida Rosália Del Gaudio para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Bom, não tem como começar essa breve fala sem um muito obrigada. Um muito obrigada a Dani, a Andréia, a toda a equipe da Editora Líder que esteve envolvida com esse projeto, a todas essas coautoras que, com as suas histórias, realmente estão registrando aí uma história maravilhosa de transformação. E toda história maravilhosa de transformação, ela implica escolhas. Escolhas sobre a forma de ser, escolhas sobre a forma de agir, escolhas sobre onde a gente vai colocar o nosso tempo, onde a gente vai investir o nosso talento, onde a gente vai fazer de fato a diferença. E acho que aqui, né, como toda escolha, ela envolve ganhos e perdas, ela envolve desafios. E as palavras que cada uma trouxe aqui nessa noite mostram esse desafio. Há pouco a Onara trouxe uma palavra que eu gosto muito da Alma, e me lembrou uma frase que há alguns anos, num exercício de construir um brasão pessoal, eu passei a adotar. É uma frase que não é minha, evidentemente, é uma frase do Fernando Pessoa, que diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E acho que as histórias que a gente escutou, as inspirações que a gente tem, né, aqui nessa noite e no livro, mostram que todos os esforços, todas as escolhas, todas as dúvidas e desafios pelos quais a gente passou, realmente faz valer a pena, porque faz, de fato, um movimento grande de transformação. Eu estou aqui com pessoas muito queridas que me inspiraram, pessoas que me acompanharam em jornadas, em sonhos realizados, outros tantos que ficaram pelo caminho, mas que a gente também se encontrou, e desses encontros a gente gerou uma vida muito melhor, a gente se transformou em pessoas muito melhores. E a essas pessoas, especialmente, eu queria fazer um agradecimento mais do que especial. Obrigada, gente. Quero convidar a querida Tatiana Maia Lins para receber o prêmio por Mais Mulheres na Literatura. Uau, uau, uau. Gente, a gente fica pensando, nossa, é simples, vai lá, fala, não é simples não. Passa um filme na nossa cabeça, assim. As mulheres incríveis que estão aqui, eu sou muito grata por estar aqui com vocês, eu sou muito grata por fazer parte desse grupo, por contar a minha história também. Eu não quero falar muito, porque eu já sou a última, né? Ninguém quer mais ouvir tanta falação. Quer? Então tá. Então eu vou falar, vou puxar o banquinho. Eu queria falar que por que eu estou aqui, né? Essa questão de por que eu estou aqui. A gente tem visto uma onda anti-ISD no mercado, né? A gente tem visto pessoas colocando em xeque essa questão e questionando, será que isso não é mais uma modinha e tal. Gente, eu não vejo outra forma da humanidade continuar que não seja pelo olhar sistêmico ISD. Então, essa é a razão de eu estar aqui. Eu acho que toda essa questão que a gente está passando é o atrito que a gente precisa romper para ganhar velocidade. Então, todos os movimentos sempre têm uma resistência, e aí a gente tem que ser aquela força que vai empurrar, sabe, para vencer esse atrito inicial e ganhar velocidade. Então, eu acredito na humanidade, eu acredito muito na gente, sabe? Eu coloquei isso no meu capítulo e eu queria deixar para todo mundo que estiver ouvindo a gente, que é o seguinte: dizem que a humanidade, né, que
os seres humanos destruíram o planeta, estão destruindo tudo. Mas a gente tem que lembrar que o ser humano também já criou vida em laboratório. O ser humano já foi na Lua, sabe? O Michelangelo fez o Davi em 4 anos. O Davi é a coisa mais linda. Então, se houve uma vez uma pessoa que foi capaz de criar aquilo tudo, a gente também pode criar coisas maravilhosas. Então, a gente também pode regenerar tudo isso que está feio, né, por aí. E eu acredito que a gente pode. Então, eu queria que outras pessoas acreditassem também. Um beijo e obrigada. Antes de finalizar e trazer aqui o texto final dessa premiação, desse lindo momento, onde cada uma das mulheres trouxeram o seu olhar, a sua paixão, o seu propósito, um pouco da infância, eu quero chamar a querida Dani Verdugo, nossa coordenadora, para deixar aqui uma frase final, né, uma fala final, antes da minha fala. A história de cada uma de vocês tem muito poder. Eu já disse isso individualmente para vocês e repito. Se cada empresa, se cada líder, se cada CEO, se cada acionista, das empresas que eu já atendi, das empresas com as quais eu já trabalhei, tivesse a oportunidade de ter uma conversa com qualquer uma de vocês, muitas empresas estariam transformadas já. Os capítulos de vocês são incríveis. Eu não sei se, enfim, todas tiveram a oportunidade de ler todos, mas essa transformação da agenda que vocês trouxeram sob a perspectiva de vocês mostra exatamente isso. O quanto a sociedade está se transformando, mas o quanto ela ainda precisa se transformar. Então, eu quero agradecer demais pelo capítulo de cada uma de vocês, dizer que eu estou muito orgulhosa, estou muito feliz. E é isso, a gente é potência. Vamos em frente. Obrigada. E nós chegamos aqui ao final. Eu quero agradecer a todas as mulheres, quero agradecer a todas vocês que fazem parte desse contexto, dessa família da série Mulheres, que a gente brinca, chora, mas a gente registra o nosso legado na literatura brasileira, na qual fazemos parte, respeitando sempre o valor da história. Uma menina como eu, que aos 7 anos de idade não tinha dinheiro para comprar livros, e hoje faz parte da história e da literatura, e faz com que outras mulheres tenham a chance de fazer a diferença. Então, fica marcado aqui para as nossas histórias, o nosso papel como mulheres, o nosso papel e responsabilidade social, não só na unidade, mas no todo. Eu acho que isso deixa para nós aí um grande legado para a sociedade. Finalizo aqui esse momento tão especial, agradecendo a todos os parceiros da Editora Líder, a todos os parceiros da série Mulheres, as mulheres que realmente têm transformado. O prêmio Série Mulheres por Mais Mulheres na Literatura traz um viés totalmente diferenciado do mercado, onde valoriza todas as áreas, onde valoriza todas as profissões. Agradeço a todos, mais uma vez a todas, e até a próxima. Um beijo grande a todos vocês.